estava conseguindo fazer tudo, as coisas que eu planejava. Isso a gente não tem esse controle, então a dificuldade da gente cumprir. Sejam bem-vindos ao Papo de Família. Nós somos uma grande família falando de terapia, desafios e espiritualidade com leveza e diversão. E hoje o nosso tema é expectativa e realidade das metas de início de ano. Então, se você se sente aí incomodado quando está fazendo as suas metas de início de ano, pela expectativa que você tem quando cria e às vezes não consegue concluir as suas metas, você está aqui no nosso podcast, a gente vai trazer um pouco das nossas dificuldades com relação a esse tema e também o que nós fizemos e sugestões para que vocês possam levar aí para a vida de vocês e fazer para que vocês consigam cumprir com as metas de início de ano. E hoje eu estou aqui com a Bárbara, e eu vou pedir para ela começar, então, trazer a informação de como é para você, Bárbara, esse tema, como movimenta esse tema aí na sua vida e na sua família. Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Carol, prazer estar aqui com vocês. Então, falando desse papo de metas, é um pouco complicado, mas eu fui trazendo algumas percepções, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tinha dificuldade em fazer metas, sabe? Colocar no papel aquilo que eu desejava para a minha vida. E aí eu fui puxando, né? Quando a gente entra nesse caminho do autoconhecimento e tal, aí eu fui percebendo, mas por que eu tenho esse medo? Por que eu não gosto de colocar metas? E aí eu fui vendo a dificuldade em colocá-las no meu dia a dia, porque eu não tinha clareza, não tinha muito direcionamento. Então, aí eu não conseguia cumprir, aí eu me frustrava, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito, assim, de compromisso. Se eu me comprometo com aquilo, eu tenho que ir até o final, entendeu? Então, se eu não conseguia ir, aquilo me gerava uma dor. Então, hoje em dia, como a gente ouve muito falar em procrastinação, frustração, várias coisas que vão colocando no nosso dia a dia e que a gente vai sentindo. Mas aí eu fui buscar os porquês, entendeu? Então, assim, muitas vezes eu não tinha clareza do que eu queria, o porquê que eu queria aquilo, né? Às vezes as metas não eram minhas, mas eu estava fazendo para agradar outras pessoas. Então, quando não é para a gente, né, tem alguma coisa mesmo que inconsciente, porque não é que você fala que você está fazendo a meta para outro, mas é com o objetivo de que outras pessoas correspondam com aquilo que você espera, né? Então, isso a gente não tem esse controle, então a dificuldade da gente cumprir. E outras coisas é a gente colocar uma meta mensurável, mas mensurável assim, realista com o nosso dia a dia, com a nossa forma de ser, a gente colocar aquela meta que a gente consiga cumprir. Porque, vamos supor, aqui em casa são muitas pessoas, e o tempo é curto para você realizar cada tarefa. Então, eu preciso entender, né? Isso que eu fui buscar, eu fui entender, assim, qual é a minha realidade. Vamos supor, na academia eu fazia pilates. Então, eu comecei a ter um conflito, porque o pilates é com hora marcada. Então, começaram a surgir imprevistos que eu não conseguia ir nesses horários marcados ou eu precisava remanejar. E eu não gosto disso, né? Eu gosto de cumprir com aquilo ali. Então, o que que eu fiz? Para não parar de me exercitar, de fazer alguma coisa para mim, nesse sentido do autocuidado, eu fui para academia. Por quê? Na academia eu não ia parar de me cuidar, mas aí eu tenho um horário livre, né? Eu vou a hora que eu posso. Se eu não puder ter, geralmente eu já tenho um horário pré-estabelecido, mas tudo bem, se eu não conseguir ir naquele horário, eu consigo flexibilizar em outro e não deixar de fazer. Entendeu? Então, essas estratégias, essas percepções que vão me ajudando no dia a dia, né? Ai, Porque que legal. é isso que muitas vezes gera dor, né? E para você, como é que é no seu dia a dia? Ai, Bárbara, é muito legal. E a gente vê as nossas dores até elas vão se combinar aí um pouquinho. Porque a minha maior dor era fazer essas metas de início de ano, mas eu fazia várias metas em várias áreas da minha vida. Então, eu tinha uma meta relacionada a relacionamento, relacionada à família, a profissional, pessoal, saúde, eram várias metas em várias áreas. E no final das contas, eu me perdia com tantas metas e acabava não fazendo nenhuma. Porque era assim, eu começava a fazer uma, aí não dava conta, e as coisas iam acontecendo, como você falou, né? As adversidades iam acontecendo, e eu não acabava não fazendo nenhuma. E aí era nesse momento que eu me frustrava.
E como eu percebi isso, que não concluir essas metas, não fazer essas metas, elas me deixavam frustrada, né? E eu tinha uma sensação de incapacidade. Então, eu me julgava muito, né? Eu me julgava dizendo que eu era preguiçosa, eu ficava me comparando com as outras pessoas. E aí, quanto mais eu fazia isso, quanto mais eu me julgava, quanto mais eu me comparava com as outras pessoas, menos ainda eu conseguia realizar, né? Aí só aumentava ainda mais a minha dor emocional. Eu ficava cada vez mais emocionalmente sofrida com aquela situação. Por que que eu não estava conseguindo fazer tudo, as coisas que eu planejava, né? Por que que eu não conseguia? Por que que eu não era capaz de dar conta de fazer tudo isso? E aí eu percebi que, como você disse, que a falta, o que me faltava era conhecimento, mas não só o conhecimento de fazer as metas, de como executar as metas, como gerenciar, como fazer essas metas, como elaborar essas metas, mas o autoconhecimento para eu saber o que realmente fazia sentido na minha vida. Né? Porque eu ia fazendo metas que às vezes não fazia sentido com o que eu queria, eu só fazia porque todo mundo falava que aquilo era importante para eu fazer. E aí, foi através, claro, da terapia que eu comecei a perceber quantas coisas eu estava desejando, o que eu estava desejando, não sintonizava com o que eu queria, não fazia parte da minha vida, e trazendo esse autoconhecimento eu consegui ir direcionando, né, o que realmente era importante para mim e o que eu queria com aquela meta. Né? E aí eu vou trazer aqui um exemplo básico, né? Porque isso daí eu fiz e muitas pessoas fazem, que é a questão do emagrecimento. Né? Então, o emagrecimento chegou uma época que era a minha meta, quero emagrecer. Né? Só que eu não entendia, não trazia isso para mim, do qual era a importância, o que era que o emagrecimento ia causar na minha vida, qual era o objetivo que eu tinha com tudo isso? Era só emagrecer? Era emagrecer para ter um corpo bonito, era emagrecer porque eu precisava ter saúde, era emagrecer porque eu só queria emagrecer porque alguém disse para mim que eu não estava com um corpo legal, entende? Então eu precisei identificar o porquê esse emagrecer para mim era importante. E quando eu fazia isso sem ter esse entendimento, eu me alimentava mal, eu não conseguia praticar exercício, eu sempre ficava arrumando uma desculpa para tomar um sorvete, para comer um chocolate, para comer uma pizza, né? Então era sempre aquela desculpa. Ai, hoje eu mereço hoje comer um doce, eu mereço comer uma pizza. Era sempre assim, né? E nunca conseguia concluir efetivamente esse projeto, essa meta de emagrecimento. E quando eu fiz, através da terapia, quando eu entendi qual era o meu real desejo de emagrecer, né? O porquê esse emagrecimento na minha vida era importante, eu parei de ficar falando as coisas bonitas que todo mundo queria ouvir, sabe? Ai, quero emagrecer porque é para minha saúde, quero emagrecer porque é importante para a minha mudança física. Parei de fazer isso daí. Entendi, não, eu quero emagrecer por causa disso. E coloquei aquilo que era importante para mim. Né? E aí, quando eu entendi isso, eu fui trazendo entendimento do porquê eu me acabava na comida, porque a comida era importante para mim, e por que eu precisava comer para satisfazer algo que não estava legal dentro de mim. E aí eu entendi que tinha uma dependência emocional no fundo de tudo isso, né? E quando eu fiz o tratamento dessa dependência emocional, trouxe esse entendimento dessa dependência emocional dentro da minha vida, entendi que eu descobri nesse processo que eu sentia uma culpa muito grande, né? Que eu me culpava por muitas coisas, de pessoas de algumas coisas que as pessoas fizeram comigo, culpa de que alguém fez alguma coisa comigo, ou culpa por eu me culpar mesmo, porque para mim eu me sentia um lixo e tinha que me culpar de tudo, né? E quando eu compreendi isso, eu consegui emagrecer. Aí eu emagreci 8 anos, 8 anos, 8 quilos eu emagreci, 8 anos não, 8 anos quase, né? Mas eu emagreci 8 quilos, né? E o objetivo desse emagrecimento, ele se tornou compreender, né, qual era essa real dor que estava por trás, que fazia eu engordar, e aí eu quis mudar isso de dentro de mim para fora. Então foi uma mudança de visão, né, através desse autoconhecimento com a terapia. E isso Olha que daí interessante, né, Carol? Né, quando você entende a culpa que você carregava pelas coisas que te aconteceram ou que fizeram, que você traz todo esse entendimento, você consegue eliminar 8 quilos, é, né? Olha, não, olha nem a parece importância, né? nem parece algo tangível, né? Porque a gente ficava, era assim, era muito, né? Aí a gente vê muitas pessoas, eu faço e não emagreço, faço e não consigo.
E aí eu me vi nesse movimento, né, de fazendo, me culpando o tempo todo e não entendendo por que estava acontecendo tudo isso, né? Por que eu estava engordando tanto? Por que eu não conseguia levar isso daí como um foco, como um objetivo e me culpando por trás disso tudo? Essa é a onde eu identificava que era a expectativa que eu tinha de emagrecer, não, porque eu vou lá, vou para academia, vou para isso, vou para aquilo, vou para aquilo outro, e a realidade que era eu não conseguir. Né? E aí entra aqueles memes, né? Ah, vou deixar só para o ano que vem. Fica para 2 anos. Porque a meta Da nunca era segunda-feira, né? Que a a segunda-feira nunca segunda-feira chega, que né? nunca Não sei chega. qual, né? Uhum. Ou fica algo muito amplo, né? Durante o ano eu vou fazer isso. O ano tem 365 dias. Aí você chega lá no dia 31 e fala, agora eu emagreço. Só que, meu, já passou o ano inteiro e você não fez. Não vai, né? O verão não vai Não estar vai. com shape, né? Exatamente. E qual que é a Então, sua mas você maior trouxe. dor que você percebeu, assim, nisso tudo? Em você, nesse movimento da Olha, sua vida? das coisas que eu fui percebendo foi assim, o autoabandono, né? Então eu tenho muito forte essa tendência de me autoabandonar para fazer as coisas para os outros. Então essa é uma coisa que eu preciso estar sempre atentas. Então não quer dizer que eu não tenha o meu foco, não tenha o meu objetivo, mas o quanto eu preciso estar firme nesses propósitos, nesses objetivos, para que eu não abandone para fazer pelo outro, sabe? Conforme as demandas vão chegando. Então por isso que eu falei da academia. É uma coisa que eu preciso estar firme nisso, né? Ter esse meu propósito, ter esse porquê, estar íntegra com o meu sentir, igual você trouxe, né? De saber o porquê que você quer, por que aquilo é importante para você. E uma outra coisa também que nesse caminho eu descobri é a questão da responsabilidade e do comprometimento, no sentido que o quê? Às vezes a dor de você fazer uma meta é a dor da mudança, porque muitas vezes, vamos supor, você vai ter um outro entendimento, às vezes aquilo ali não é mais importante para você da forma que você imaginava. Então, às vezes a mudança de rota, reestruturar as metas era uma dor, né? Porque às vezes no meu sistema vinha como se eu estivesse fugindo para não cumprir alguma coisa nesse sentido. Depois que eu entendi que a gente muda o tempo todo e que a gente pode fazer metas e tudo bem se ali na frente você vê que não é aquilo que você quer e reestruturar, também faz todo sentido e faz muita diferença, porque aí você vai tirando esse peso das costas, sabe? De tirar essas palavras de procrastinação ou tá fugindo, mas isso o quê? Pautado no autoconhecimento, né? Porque se você não tiver, não saber certo aquilo que você quer, né? Se conhecer do porquê você está fazendo aquilo, pode ser que a gente escorregue mesmo, né? Nas metas. Mas tudo bem voltar atrás e continuar. Então, esse é um dos passos que eu vi de muito importante. E ter responsabilidade, né? Porque aí, quando você se compromete com aquilo que é importante para você, para mim, eu tenho que estar bem visível com aquilo ali, ter bem estipulado aquilo que eu quero fazer e ver todos os dias para reforçar esse propósito. Porque o que que acontece? Quando a gente se propõe a fazer, a gente faz a meta, mas muitas vezes a gente não coloca os percalços que a gente pode ter no meio do caminho, né? As intempéries. A gente só imagina aquilo tudo muito lindo, muito maravilhoso, só flores, né? Como você trouxe. Mas não, o que mais a gente tem é desafio. Você falou que vai emagrecer, é pessoa chegando com um docinho, é pessoa te convidando para comer uma pizza, uma porção, sair para um jantar, alguma coisa. Entendeu? Ou te traz um bombom, te traz um, né? É sempre assim. Então, isso a gente não conta quando a gente está fazendo a meta, né? Não. Aí você fica naquele conflito. E agora? Como docinho? Sigo minha meta? Né? Só hoje pode? Hoje é dia do lixo? Né? Tem quantas variáveis que tem aí no nosso caminho, entendeu? Exatamente. Então, essa é a parte que a gente precisa estar mais fortalecido do nosso porquê para a gente conseguir estar íntegro com o nosso sentido, entendeu? E também não entrar na culpa, né? Nem na cobrança demasiada. Porque eu uso sempre a analogia do bebê, da criança, né? Que a gente, tudo bem, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, a gente está nesse processo de autoconhecimento. Então, tudo bem, se eu errei uma vez, tudo bem, eu volto e vou de novo, igual o bebê quando está aprendendo a andar. Né? Ele caiu, o que que acontece? Ele caiu, daqui a pouco ele levanta, vai de novo, cai de novo, levanta, vai de novo, mas a gente não desiste do propósito, né? Quando a gente está íntegro, a gente está firme nesse porque a gente não desiste, né? Isso é E, bem. Pode e falar. nessa responsabilidade envolve o que você falou. Se eu não estou conseguindo, eu preciso da ajuda de alguém para entender o porquê que eu não estou conseguindo, o que está inconsciente ali que está me impedindo de realizar, né, essas metas, esses propósitos. Então, eu acho que o autoconhecimento também é uma chave aí dentro desse processo
dessas metas, né, dentro da nossa realidade, porque traz justamente aquilo que a gente não consegue ver, que é igual você falou, né, você não conseguia emagrecer por quê? Por conta de tanta culpa que você carregava. Então, o nosso corpo também nos fala muita coisa a nosso respeito, né? Exatamente. E qual é a função, né, que tinha esse excesso de peso na minha vida? Mas que você trouxe é essencial. E nós duas trouxemos a mesma coisa, né? A importância do autoconhecimento, né? Então, o quanto você demorou para você compreender que você fazia esse autoabandono, que você abandonava as suas necessidades, as suas vontades, o seu sentir, que você se abandonava, né, em prol de fazer algo para o outro. Eu percebo que a gente, quando a gente é criança, sempre, né, a gente é treinado ou ensinado empresta o brinquedo para amiguinho, não pode ser egoísta, você tem que fazer pelo outro, não pode, você tem que, né? O quanto a gente é ensinado a fazer pelo outro e deixar a gente, né? Deixar, abandonar o que a gente realmente quer. Então, a gente vai se abandonando ao longo da vida para agradar o outro, porque o outro é mais importante do que a gente. E aí a gente não consegue perceber nesse entendimento de que, cara, a gente é importante pra caramba, né? Se não é a gente, não existe. Se não é Sim, se não sou eu na minha vida, não existe minha vida, né? Existe a vida do outro, não existe a minha vida. Então, é bem importante isso, esse sim, autoconhecimento. e a gente volta para aquela premissa, né, de que nós, como ser humanos, a gente só se move pelo próprio interesse, Sim, né? Então, se não é importante para mim, não vai ter uma função na minha vida, então não tem por que isso acontecer, né? Que nem você trouxe a conotação do emagrecimento. Tem uma história que também fala de uma pessoa que ela queria emagrecer 20 quilos e tal, e quando vai vir para o autoconhecimento, por que que ela queria emagrecer 20 quilos? Já tinha feito de tudo, fazia tudo e nada dava certo. Mas porque ela queria ser desejada pelo marido, nossa, entendeu? Então não era para ela aquela meta. Ela colocava aquela meta na expectativa do marido, do marido. entendeu? Então nunca vai conseguir, porque às vezes as pessoas até fazem aquilo que, né, fazem a dieta certinho, faz o exercício, faz tudo e não tem o resultado. E aí se frustram com as metas. Mas aí cabe, né, essa situação naquilo que eu te falei, se não for para mim, eu não vou ter resultado. Então, a gente como um indivíduo único, a gente tem a nossa função, o nosso porquê. E se a gente não tiver alinhado com esse propósito, com esse porquê, não tem função, não tem o porquê. Então a gente não consegue, né, cumprir com aquilo ali, né? Se for sempre nesse pensamento do outro para o outro e tal. E tudo tem a ver com esse processo da infância, né? Que se eu fizer só para mim, eu vou ser egoísta, Exato. né? A gente sempre tem esse olhar para o outro, sempre projetando no outro. Faz assim que a mamãe vai ficar feliz, ou se você fizer assim, a mamãe vai ficar triste com você, né? Ninguém É, gosta de criança que faz desse jeito. Então você vê que desde a infância a gente, né? Ó, arruma a casa que fulano vem aqui em casa, tem que estar tudo arrumadinho, os né? copos Então, e os pratos para visita nunca era para gente, a roupa bonita para ir para um lugar e não para se para vestir porque passear. quer se sentir bem. Exatamente. Então, tudo vem desse lugar, né? E a É, gente não tem essa clareza. É muito difícil a gente conseguir encontrar sozinho nossos pontos cegos, né? Esses lugares aí que a gente está falando. Hoje a gente tem a percepção, porque a gente trabalha com esse autoconhecimento, a gente passa por terapia, mas lá atrás não era assim que funcionava, né? Era não. sempre ou a preguiça, ou a procrastinação, frustrada. Então, para mim, eu já nem fazia, porque eu já sabia que não ia dar, E eu achar entendeu? normal, né, Bárbara? A gente não achava Sim, normal, aí isso faz parte da vida. Não era assim, pelo sim, menos comigo, todos esses problemas, isso faz parte da vida, a vida é assim mesmo. Mas é não assim. precisa ser, né? A gente aprende a sobreviver e não viver, né? Sim. Sobreviver ali, né? Se esforçando para pagar um boleto. Eu lembro uma vez que meu filho falou assim, meu filho é pequeno, né? Ele falou assim, que a vida de algumas pessoas se resumia, né? Ficar na infância e ficar indo para a escola e faz 18 anos, vai arrumar sua própria casa, vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e pagar boleto. Quando você faz 60 anos, você fica ali dentro de casa e vira avô, esperando até o dia de você morrer. A mentalidade que a criança traz do que é a vida, né? E a vida não é isso, né? Não se resume a Pode ser isso. A muito vida é mais que isso. muito mais do que isso, né? Então é trazer essa percepção de que é diferente, né? Não é assim. A vida é muito maior do que só pagar boleto ou vivenciar, né? Como eu trouxe a questão da culpa, ou a gente ficar se auto-abandonando, né? Porque quer queira, quer não, esse movimento de eu me culpar, eu ainda me abandono também, né? Então, quando eu me culpo, eu me abandono.
Porque eu não estou sim. assumindo quem eu sou de verdade, né? Assumindo que aquilo que eu fiz é porque era aquilo que eu sabia fazer naquele momento. E me perdoar. Então, quando a gente faz esse movimento da culpa, é um autoabandono. É bem Sim. legal trazer essa reflexão, né? A gente vai viajando, assim. Não, e outra coisa que você fala, assim, que me veio, né, durante você falando, é aquele lugar que às vezes, quando criança mesmo, a gente pode ter colocado uma meta, algum sonho, alguma coisa no papel, que, né, alguém riu da gente, tipo, isso aí é coisa de criança, nunca vai alcançar, né, tá sonhando demais, tá viajando. Então, o quanto isso também fica na nossa memória, no sentido que a gente nunca vai conseguir aquilo ali, né? Que tem que ficar sempre num quadradinho, igual você falou, tem que crescer, trabalhar, tem que ser carteira assinada, né? Casa, tem filho, tudo bonitinho, depois fica velho, fica ali vovô e acabou. E hoje a gente está vendo como que isso não é assim que funciona, né? Porque você vê, eu estou vovó e estou trabalhando, né? A Não vovó tô... inteirona, linda, maravilhosa, e indo pra É, vida, né? indo para a vida, não é aquela vovó que está com aventalzinho, cabelinho, né? Exato, as coisas Assim, que está ali mudaram, né? fazendo a coisa para os netos ou cuidando dos netos, entendeu? Porque É, era isso, né? Muitos tinham aquela crença que vó era para servir para cuidar dos netos, né? Ah, já está lá aposentada, não está fazendo nada, vai cuidar dos netos. Enquanto a mãe trabalha, a vó cuida dos netos. E hoje o em dia, cabelo como é? branco, bob na cabeça e fazendo Bob na comida. cabeça, o lencinho, né? Fazendo os docinhos para os netinhos, coisas. Gente, é Exatamente. maravilhoso, porque eu tive essa avó, né? É muito importante também, né? Esse lado afetivo, né, que a gente cria em fazer coisas com os netos, mas não, mas diferencia da obrigação, E o mundo né? evoluiu, né, Bárbara? Não tem mais tempo para, né? É só ver, o mundo evoluiu muito, né? Se a gente fica preso a essas lembranças de que aquele tempo era bom, a gente não faz o nosso tempo hoje bom e não proporciona um tempo bom para as nossas crianças também, né? Porque a gente vai deixando, né? E a Só preso numa responsabilidade, né? memória. Sim, Porque também tinha aquele negócio, né? A dificuldade em falar não. Então, quantas avós, quantas pessoas se sobrecarregavam também, né, para cuidar, pegar uma responsabilidade que não era deles. Às vezes não era queriam, deles. lógico, né? Mas assim, é um peso que muitas vezes não é da pessoa. Então, quando a gente entende isso, a gente também deixa livre as outras pessoas para cumprirem com a sua função, a gente cumpre a nossa e a gente está mais perto do amor, né? Que é esse amor Exatamente, incondicional, livre, leve, né? Então, exatamente. faz um. Então, você vê que como essas metas e tudo pode ir para vários lugares, mas assim, o quanto também liberta né, de muita coisa. A gente consegue colocar ali nossas metas, nossos objetivos, mas tudo tem que estar alinhado com esse propósito, com o nosso sentir, com o nosso coração, né? E do, E esse autoconhecimento, o quanto ele nos sim. ajuda, né? A ter leveza quando a gente se propõe a fazer tudo isso. E das suas metas do ano passado, Bárbara, para esse ano, como é que foi essa mudança com esse conhecimento, com esse ganho de consciência que você teve, que eu tive? Como é que foi para você fazer as metas, realizar as metas do ano passado, fazer esse balanço das metas do ano passado e elaborar as metas desse ano? Como que foi aí esse movimento? Para mim foi assim bem impressionante, vamos dizer assim, porque quando eu me propus a fazer metas foi do meio do ano para cá, meio do ano passado para o final do ano, entendeu? Só que assim, quando chegou no final do ano, as metas que eu queria para esse ano, que eu estipulei no meio do ano, metade delas eu já estava cumprindo. Então, assim, eu falei, como é mágico, né? Você colocar uma coisa ali no papel, imaginar, ir visualizando, sentindo tudo aquilo que você quer e chegar no final do ano em metade, né? Uma meta que era para o ano seguinte, na metade ali do tempo, vamos supor, você já está com metade realizado, né? Você já realizando aquilo que você gostaria. Então, isso reforça ainda mais, né? Porque vem todo desse trabalho que a gente vai fazendo, desconstruindo muitas crenças, muita coisa para conseguir alcançar, né, os objetivos. Então é muito bom. E você, como é que foi? Eu tive algumas mudanças, né? Eu percebi que eu já não fazia mais os planos, né? As minhas metas não elaborava mais daquela forma, sem conhecimento, então eu estava muito mais focada, né, no que realmente eu queria. Eu consegui conquistar muitas metas que eu me planejei do ano passado. Outras eu ainda não consegui conquistar. Eu fui realinhando aqui, né, a forma conforme as coisas foram acontecendo. Eu fui alinhando as metas, postergando para um tempo maior.
porque precisavam ser um pouco mais trabalhadas e entendidas, mas foi, ainda assim, o que é legal, né? Mesmo essas que precisaram desse realinhamento, não foi um realinhamento dolorido, foi um realinhamento leve, entendendo que ok, que tá tudo bem, então eu posso postergar isso daqui e deixar ali um pouco em stand-by, porque outras coisas foram acontecendo que necessitavam um pouco mais da minha demanda. E acho bem legal trazer essa percepção, porque às vezes a gente faz um planejamento, que foi muitas coisas que a gente falou, que a gente faz um planejamento e as coisas acontecem e tiram a gente do eixo e a gente precisa realinhar, né? Então, esse ano de 2024, eu mudei a minha forma como fazer as minhas metas. Então, eu estipulei em fazer uma única meta esse ano. Né? Então, eu fiz uma única meta, que ela é um pouco mais trabalhosa. Então, eu fiz uma meta principal, com várias metinhas para eu ir alcançando e conquistando durante os meses, né? Então, são pequenas metinhas que eu fiz para eu atingir um objetivo principal. E atingindo esse objetivo principal, automaticamente eu já consigo alcançar as metas do ano passado que ficaram postergadas aí para esse ano. Então, eu mudei a forma como eu ia fazer e elaborei uma única meta. E dentro dessa meta grande, várias metinhas para eu ir alcançando. E isso daí me trouxe, de verdade, me trouxe um alívio, sabe? E força para eu conseguir fazer. Então, são coisas que eu vou automaticamente vendo acontecer ao decorrer do ano. Então, ter esse ganho de consciência de como elaborar uma meta, de como me organizar para fazer uma meta, de como alcançar e conquistar, isso foi me trazendo essa tranquilidade. Então, foi muito legal. E eu acabei trazendo isso também para os meus filhos, né? Aqui sou eu, moro sozinha com os meus 2 filhos, então cada um deles também tem uma meta. E aí a gente foi se alinhando para que cada um deles conquistassem as suas metas. Como eles dependem exclusivamente de mim, né? O meu filho mais adolescente, ele já é um pouco mais livre para fazer algumas coisas dele sozinho, né? Não precisa tanto de mim, mas o meu filho menor às vezes precisa um pouco mais, que eu demande um pouco mais de tempo para ele. Então foi bem legal fazer esse movimento e trazer essa percepção de que eu precisei realinhar ali também algumas coisas para encaixar as metas deles, né? Para que a gente consiga conquistar. Mas uma coisa eu percebi, quando você trouxe que a gente é movido pelo próprio interesse, é que eu percebi que fazer esse movimento para que eles alcançassem a meta deles, entender que é prazeroso para mim ver a felicidade deles. Então, eu parei de carregar aquele peso, né, da maternidade, de que eu vou ter que deixar de fazer isso para ajudar meu filho nisso, eu vou deixar de conquistar tal coisa para alcançar tal coisa. Eu tirei esse peso da maternidade e entendi que é prazeroso sim para mim ver a independência deles, ver eles conquistando as metas dele, ver eles vivenciando as experiências deles sozinho e às vezes precisando do meu direcionamento, ou precisando que eu acompanhe em algum momento, mas percebendo que isso também é prazeroso para mim. Então, sentir prazer vendo eles conquistando as metas deles, né? Isso foi essencial de trazer essa mudança dessa percepção, desse ponto de vista no meu sentir, para que eu consiga fazer esse movimento para eles. Nossa, muito bacana, Carol, porque isso traz aquilo que eu trouxe no começo do realinhamento, né? Como que às vezes para a gente é doloroso você, né, ver que não está funcionando, mas aí você realinhar essa rota e continuar no processo e ver que está tudo bem, entendeu? Que existem outras possibilidades e a gente só vai saber testando, né? E outra, já trazer isso para os seus filhos, né? Eles desde criança entendendo como que funciona, tudo bem se não atingir a meta, né? Vamos olhar o que está acontecendo e refazer a rota. Aqui em casa também tenho feito, adotado, né, esse tipo de medida para que a gente consiga e não fique pesado, né, para todo mundo, porque é o que a maioria das mulheres sentem, né? O peso de carregar a família, né? Então, quando a gente realinha, né? Distribui funções ali, metas para cada um, isso vai ficando mais leve, né? A gente vê que é possível, é aquele trabalho de formiguinha, né? Cada um vai fazendo a função ali e rapidinho a gente consegue o propósito, né? Como que isso é legal e vai tirando esse peso, né? Então, ufa, né? Dá para Exatamente. ser diferente. E isso já Mas, vai levando a gente para outro tema de podcast que a gente pode trazer, que é qual é a função de cada integrante da família, qual é o lugar, a função para gerar potência para que cada um consiga cumprir com as suas próprias metas, né? Fazer aí as suas próprias metas e vivenciar. Mas isso é para o próximo podcast, né, Bárbara? sim, isso se as pessoas quiserem, né? Estiver gostando, né, do nosso conteúdo aqui e quiserem ver, né?
Exatamente. Então já tem que deixar aí o like que gostou, fazer comentário, mandar mensagem para a gente que a gente vai respondendo sempre com muito carinho. As Falando dúvidas se se está fazendo tiverem. sentido, né? Se estão se vendo nas situações que a gente está trazendo, porque a gente está trazendo de coração mesmo, né? O nosso dia a dia, dentro desses contextos, né? Da terapia, contexto do que acontece mesmo diariamente, do que a gente aprende no autoconhecimento, e trazendo para vocês esse olhar, essas ferramentas de que como a gente pode lidar com isso, né? O que foi bom para a Exato, gente e que pode colaborar, né, com vocês. exato. Muito bom. Então, vamos encerrando o nosso podcast por hoje. Muito obrigado por vocês estarem aí com a gente, assistindo até agora. E até semana que vem. Obrigada, gente, por esse bate-papo gostoso. Obrigada, Carol, pela companhia, Obrigada, pela Bárbara. troca e até a semana que vem.